Fala galera, meu nome é Solano Nunes e você está no podcast Sexta de Três. Hoje eu tô aqui com o Bernardo. E aí, Bernardo? E aí, Solano, beleza? Hoje a gente vai falar sobre a mudança de estilo da NBA, a mudança de estilo de jogo da NBA ao longo da história, que teve bastante mudança, né? E a gente vai falar sobre isso, vai ter bastante papo. Oh, yeah! Tá, então acho que para começar a gente pode falar primeiro sobre a disputa, né? Antes de a gente entrar nesse assunto forte, a gente pode falar da disputa entre a ABA e a NBA, porque elas eram duas grandes concorrentes, inclusive a ABA chegou a ser a principal não só a principal concorrente, mas como a principal empresa de basquete que fazia esses jogos com os times e tal. Então ela chegou a ser a principal e não a NBA. E a ABA e a NBA elas tinham diferenças de jogo e até de regra. Por exemplo, a ABA, junto com a FIBA, né, foi a primeira a botar cesta de três a linha, né, a linha de três no seu jogo. Então os times eles começaram a tirar mais proveito na ABA, eles começaram a tirar mais proveito desse arremesso. Então desse tipo de arremesso, os jogos começaram a ficar mais explosivos, os baixinhos, né, baixinho, 2 metros, uau, que baixo, começaram a ter maior destaque, então isso popularizou mais a ABA do que a NBA. Só que naquela época não estava tendo tantos grandes jogadores, e essa polarização estava separando muito os jogadores, então os dois lados estavam começando a ter uma carência de estrelas, né? Então as duas viram uma saída que era se juntar no ano de, Bernardo? No ano de 1976. Valeu. No ano de 1976, porque elas viram essa maneira, bom, vai ser melhor a gente se juntar e realmente começar a ter um jogo, o, as estrelas vão para o mesmo lugar para terem mais lucro, então elas viram que teriam mais lucro, ia ser mais vantajoso para as duas. Então houve essa junção. O problema é que a NBA jogava de uma forma, os jogadores antes da junção jogavam de uma forma mais conservadora, tipo, eram jogos, os grandes, eram os altos, eram as estrelas, era um jogo muito mais perto do garrafão, muito mais perto da cesta, tinha muitas enterradas, mas muito pouca explosão comparado com a ABA, e não tinha ainda a linha de três. Então, quando elas se juntaram, a linha de três apareceu na NBA, e só que essa junção causou uma estranheza dos times que se juntaram. Então, os times da NBA e da ABA estavam confusos e os técnicos também estavam confusos de como eles iam passar a jogar. Se ia ser um jeito explosivo, muito explosivo, com arremessos um pouco mais longes da cesta, e um estilo mais com rebotes mais rápidos, contra-ataques muito mais rápidos, muito explosivos, ou um jeito antigo que nem a NBA jogava, que era um jogo mais lento e mais perto do garrafão. Então, Solano, acho que agora a gente pode falar sobre o Showtime Lakers. Muito boa. O Showtime Lakers foi um dos times que mais teve essa dispersão de uma diferenciação ao resto da liga de estilo de jogo, né? Porque cada time tem um estilo de jogo, principalmente atualmente, porque cada jogador tem um estilo de jogo, dependendo da sua altura, dependendo da sua explosão, do seu físico. Mas naquela época não era tão comum, porque tinha ah, uma um biotipo mais comum na NBA, que eram os altos, né? Os altos e mais atléticos, mas quando o Magic Johnson entrou e estipulou o Showtime Lakers, por exemplo, explicando antes, por que é Showtime? Eu ainda quero fazer um episódio só sobre Showtime Lakers. O nome é Showtime porque o dono que tinha comprado o Lakers queria fazer realmente que os jogos do Lakers fossem um show de Los Angeles. Então fosse como, se tu vai para Los Angeles, tu tem que ver um show do Lakers. Essa é a ideia que ele queria passar. E não só isso, mas também o estilo do time tinha que ser assim. Então tinha que ser um jogo rápido, explosivo e muitos contra-ataques ágeis e eficientes para realmente te atrair, tu ficar, caraca, não posso tirar o olho porque senão acontece alguma coisa. E isso era muito diferencial na NBA. Então, com esse Showtime Lakers, eles popularizaram essa explosão maior, como era na NBA antes, só que mais explosivo, mais rápido,
porque o físico dos jogadores foram melhorando ao longo que a NBA foi ganhando mais dinheiro, e isso começou a chamar a atenção do público, né, para ver, e isso se tornou realmente um show, né, e outros times começaram a fazer que nem o Lakers e começaram a dar certo, porque isso é um estilo eficiente. E daí, com essa chegada, com essa coisa, realmente começou a ter uma estabilidade maior de estilos na NBA, porque antes disso os estilos eram muito dispersos, parecia que estava meio confuso os times, e com essa chegada do Showtime Lakers, essa mudança drástica aconteceu e começou até a ter mais aparição da linha da cesta de três, né? Por exemplo, com o Celtics do Larry Bird, que ele tinha um bom aproveitamento, daí foi criado o campeonato de cesta de três, tanto que o Larry Bird ganhou vários, inclusive. Então, os chutadores, não necessariamente altos, mas até mais baixos, começaram a ter um maior destaque justamente pela essa mudança de velocidade, de explosão e até do próprio arremesso de três, né? Realmente, Solano, é bem isso que tu falou. Então, seguindo nessa mesma linha da cesta de três, o time que mais pontuou com cesta de três foi o Golden State Warriors, com o Klay Thompson e o Stephen Curry, que inclusive o Stephen Curry no último jogo do Golden State Warriors, isso a gente está falando dia 7/1 de 2020, ele conseguiu marcar 62 pontos, 2021, desculpa, ele conseguiu marcar 62 pontos em uma única partida, uma das maiores pontuações já alcançadas na história da NBA. A maior foi pelo Will Chamberlain, que fez 100 pontos. Tem vídeo no canal, inclusive, tem vídeo lá no canal. Acessem lá. E o recorde de mais cestas marcadas na história da NBA foram 14 cestas de 3, no caso, foram contabilizadas 14 cestas de 3, feitas pelo Klay Thompson. Que faz parte do Splash Brothers, né? O Stephen Curry e o Klay Thompson. Isso, exatamente. E eu acho que essa mentalidade do time do Golden State vem junto por causa do Steph Curry, que é o técnico que jogou, inclusive, com o Bulls do Jordan e que aprendeu muito com o seu técnico, que era um dos melhores técnicos da história, que é o Phil Jackson, né? Então, muitos dos ensinamentos que ele recebeu, ele passou pro time muitos ensinamentos que ele recebeu, ele passou pro time pro time que ele tá sendo técnico agora. E só que ele era um especialista em cesta de três, e eu acho que ele levou isso também muito pro seu time, ele ensinou muito o seu time, ele incentivou, porque realmente hoje em dia a cesta de três é uma coisa essencial para qualquer time que queira ter sucesso na NBA. Claro que não dá para só jogar cesta de três, que nem um teste, né, que o Houston Rockets fez na temporada passada foi tirar os pivôs. Eles não tinham pivôs, eles tinham a maioria era chutadores, e o técnico tinha essa ideia de que, bom, o arremesso de três é o mais eficiente. Se não vai arremessar de três, infiltra para bandeja ou enterrado. O que é uma ideia meio estranha. E uma das coisas que, por exemplo, que o Oscar falava, né, que eu concordo muito, é que arremesso bom é o de qualquer lugar da quadra. O arremesso bom é o arremesso feito. Se tu não vai, qualquer arremesso em qualquer lugar é bom, se tu vai acertar. Não, porque no Rockets eles estavam com essa coisa de o arremesso mais eficiente, eles tinham feito os cálculos, o arremesso mais eficiente é o de 3, então se não vai fazer de 3, não chuta pelo mid-range. O problema é que isso realmente não funcionou. E que agora que eu citei os pivôs, né, agora tá tendo uma mudança nos pivôs, né, Bernardo? A mudança é que os pivôs antigamente eles não eram tão defensivos, eles eram muito no garrafão, eles atacavam, eles eram muito bons ofensivamente, mas ao longo do tempo, com esses novos estilos, essa implementação da linha de três, os jogadores eles começaram a ter que ser os pivôs tiveram que começar a ter que ter muito mais habilidades em dribles, em infiltração, em arremesso de mid-range, cesta de três até, o Jokic, por exemplo, que tem um arremesso bom, e ele é um pivô. Então eu acho que essa é uma grande mudança, é uma mudança muito interessante no jogo, que eu acho que tende a continuar. Então, eu queria só acrescentar, Solano, o Tyler Hero, que é um jogador que eu acho que é um jogador que eu acho que
ainda vai se tornar um grande chutador. Atualmente ele atua no Miami como ala armador, e apesar dele ter sido draftado em 2019, ele ainda é um cara novo, a gente consegue ver que ele tem bastante visão de jogo e ele é muito experiente na hora dos arremessos, né, que é o principal fator dele que o Miami avaliou na hora de contratar ele. Ao longo da carreira dele, eu acho que isso vai ser uma coisa que ele vai ir aprimorando bastante. Tem algum exemplo de algum chutador experiente agora na NBA? É um chutador experiente, tem o Stephen Curry, né? Mas um chutador experiente, eu posso citar, por exemplo, eu vou fazer uma citação aqui, o LeBron James, por exemplo, dá para ver uma mudança ao longo da carreira dele. E agora que a gente está falando de mudanças de jogadores, o LeBron James, ele era muito físico, ele infiltrava muito, ele tinha visão de jogo, óbvio, né? Mas ele infiltrava muito, a maioria das cestas que ele fazia eram enterradas, mas ao longo do tempo, tu vê a experiência de um jogador é também a eficácia nos seus arremessos. Aqueles arremessos do meio da quadra que ele faz, assim, ele só para e arremessa e acerta, sabe? Tem esse tipo de coisa. Então, com a idade e quando perdendo o físico, os jogadores eles tendem também a começar a arremessar mais, e isso é uma coisa que a gente viu no LeBron. O LeBron ele aumentou muito mais o percentual de chutes e de acertos na temporada passada, mas realmente eu queria só adicionar ali no Tyler Hero, que eu concordo, eu acho que o Tyler Hero vai ser uma estrela na NBA, se ele continuar pelo caminho que ele tá indo, né, porque já que ele é jovem, né, ele ainda pipoca um pouco e tal, então, mas eu realmente acho. Sobre essa coisa do LeBron, falando rapidinho, no caso, eu acho que ele não perdeu o físico para estar arremessando. Eu acho que ele só está aprimorando o jogo dele. Porque o Sim, físico, com sim. certeza, ele não perdeu. Só para Não, acrescentar aqui. não, é que ao longo da idade, né, as pessoas vão Sim, ficando menos resistentes, tem maior tendência à lesão. Então ele continuar, eu não falei que. Eu dei a entender isso. não, só para o Ele. pessoal entender que tu não tá falando coisa. Não tá falando merda. Obrigado. Não tô querendo falar que ele virou um bosta. Eu tô querendo falar que ele, ao longo do tempo e da experiência, ele teve mais oportunidades de chutar, ele teve mais oportunidades de arremessar. Chutar, quando eu falo chutar, é arremessar a bola, tá? É um shooter, tá? É um shooter. Gente, não vão entender que ele vai lá, tá quicando a bola, vem ele dar uma Vai dar uma bica, assim. bicuda, Quando eu falo perda de físico, ele tá ficando mais, ele perde ao longo da idade, ele perde a capacidade, ele de físico, né, de se manter jogando rápido e veloz. Isso é uma coisa comum, né? O Então risco ele de começou lesões aumenta, né? isso, mas eu acho que também, já que ele mudou, o LeBron mudou de posição, né? Você sabe. Ele mudou de posição, eu acho que essa mudança trouxe uma necessidade maior de arremesso. Ele já arremessava bem, mas ele começou a arremessar melhor ainda, né? Tanto que no início da carreira ele arremessava mal, por exemplo. Mas ele era muito explosivo, ele jogava muito bem, driblava muito bem, mas agora que ele tá perdendo a explosão, não que ele tenha perdido, em números a gente não vê essa perda, em jogo a gente não vê essa perda, mas ele tá jogando menos, e isso. Então ele tem que ser mais efetivo, ele tem que ser mais eficaz na hora de arremessar, na hora de jogar, na hora de passar. E por outro lado, que a gente citou agora, o LeBron, alguns jogadores a não querer, né, não evoluir de dribles e explosão, que é o Dwight Howard, por exemplo. O Dwight Howard ele é meio um pivô. Agora nessa parte deu uma travada por causa da internet, mas por isso que vai ficar meio confuso. Mas eu quis dizer que tem agora, atualmente, ainda tem alguns jogadores como o Dwight Howard que são pivôs que são estilo antigão, que não tem um arremesso de três, não tem um arremesso bom, são tipo, que eu dei um exemplo, que são tipo um Shaquille O'Neal. Eles não aprimoraram o arremesso, mas vai ficar estranho porque deu essa travada de internet. Mas eu quis dizer isso, que o Dwight Howard ele é um jogador que não evoluiu, não é, por exemplo, da nossa época, ele parece ser do passado. Ele é um pivô antigão, como eu falei, daí deu um corte. Mas, bom, aproveitem o podcast. Estilo Shaquille O'Neal, ter um arremesso melhor, um controle de bola melhor. E isso são mudanças que eu acho que vieram naturalmente na NBA, sabe?
Sim, com certeza. A NBA, ao longo do tempo, desde os primórdios, o basquete em geral, todos os esportes, eles têm evoluído para um jogo técnico, não só físico, mas também técnico. Pode ver o futebol, basquete. Claro, tem alguns que só precisa do físico, por exemplo, a natação. Não tem como tu ser técnico na natação. Por exemplo, o golfe. Só tem físico no golfe. Nossa. Então, mas esses esportes assim de estratégia, assim de jogo, tu só vê que eles estão evoluindo só contratando jogadores que têm mais uma experiência técnica do que física. Isso é uma coisa que a gente pode notar bastante. É uma tendência, né? Isso. E é bem interessante. Se tu vê, tu pode pegar qualquer jogo aí. E o legal é, qualquer jogo na NBA, tu olha, bom. Daí tu pega e compara com a NBA dos anos 80. Tu vai ver que tem uma diferença. E isso acontece também muito por causa da mudança dos estilos dos jogadores, né? Cada jogador tem um estilo um pouco diferente um do outro. Mas as posições, antes as posições eram bem definidas. 1, o 2, o 3, o 4, o 5 eram bem definidos. Os pivôs eram os pivôs. Eles eram os altos, eles que jogavam forte, eles eram um jogo físico. O armador ele armava, ele não tinha tanta defesa, então. E ao longo do tempo essas mudanças, então, eu acho que a gente vai ver a tendência de ter de pivôs mais baixos, mas que tenham que consigam jogar em todas as posições. Então, isso é uma coisa bem interessante de se ver. E esse estilo diferente de cada jogador é bem legal. Por exemplo, o estilo do Jordan é diferente do estilo do LeBron. O estilo do LeBron é diferente do estilo do, sei lá, do Stephen Curry, sabe? Então é interessante ver isso. Mas também tem estilos parecidos. O Kobe basicamente uma cópia do Jordan. Ele era fã do Jordan, né? Então, quando ele foi jogar, ele se inspirou completamente no seu estilo de jogo, porque tinham o biotipo deles era muito semelhante. Então, eles têm um estilo de jogo muito parecido. Mas eu acho que o Kobe, ele arriscava mais que o Jordan. Sim, com certeza. Então, se tu aí que tá assistindo do outro lado da telinha tem o sonho de jogar na NBA, tem em mente que tu não vai precisar só ter o físico, tu vai precisar também ter muito conhecimento de jogo e estratégia. Não só no basquete, na NBA, mas em qualquer coisa, qualquer outro esporte. Isso talvez seja até isso não só bom para a NBA, mais lucro, mais jogos bons, não só bom para eles, mas também bom para pessoas que não são tão boas no esporte, sabe? Pessoas que têm o conhecimento, só que não são tão boas. Isso eu acho que é bom para todo mundo. Sim, essa mudança de estilo da NBA trouxe principalmente popularização aos baixos, né? Os baixos menos de 2 Sim, metros. com Por certeza. exemplo, tanto que o maior da história tem 1,98 m. Ele não é o cara mais alto. Ele não é aquele cara que tem 1,30 m. 1,30 m não, 2,30 m. 1,30 m não dá, né? 2,30 m. Não é esse. Ele não é o cara mais alto da NBA. Ele é um cara que tem uma altura até que menor do que o normal. O normal é o pessoal da NBA ter 2 metros acima. E agora tá começando a ter uma normalidade. Tá começando a ter uma quantidade de jogadores de 2 metros para baixo. O que eu consigo me lembrar de cabeça agora é o Allen Iverson, o Tem Isaiah até Thomas. tem um brasileiro, o Raul, se eu não me engano, que ele tem 1,85 m. O Raulzinho, Não... sim. Oi? É o Raulzinho, tá ligado? Yes. Ele tem 1,85 m. É um cara que tu vê na rua. Sabe? Que nem o Chris Paul também é baixo. O Isaiah Thomas do Pistons era baixo, ele tinha 1,85 também. O Isaiah Thomas do Celtics, que teve dois, o desgraçado do pai do cara deu o nome do cara de Isaiah Thomas, aí fica complicado para quando eu vou fazer a pesquisa, que vai sair um episódio, ou talvez até já esteja lá o primeiro episódio do quadro Quem É, O lá no Isaiah canal no Thomas ele tem YouTube. 1,73 m. 1,73 m é menor ainda. Daí eu O fui mais pesquisar. baixo da história foi o Earl Boykins, de 1,65 m. O Então tu cara aí tem 1,70 m e tá reclamando. e o cara ganhou o de 1,65 ele ganhou, se não me engano, 3 vezes a contestação de dunk, tá ligado? O campeonato de dunk. Sim. O desgraçado.
Que desgraçado. Eu com 1,70 aqui tentando e não consigo, filha da puta com 1,65 fazia. Olha os... E é numa Foda. cesta de NBA, não é uma cesta de... Então, 3 metros e 5... 3 metros e 5 do chão, assim, a altura. Só o ar, tem que pular no mínimo uns 10 centímetros a mais pra conseguir Tem que pular 2 mãos acima pra enterrar, sabe? É uma coisa... é foda, é foda. Não, aí... E eu acho que e é muito bom que esse estilo tenha mudado, porque agora os baixinhos, eles realmente estão pegando espaço na NBA, sabe? Não adianta mais ser um gigante se tu não consegue jogar, se tu não consegue arremessar. Então isso é uma coisa bem interessante de se ver, tanto que é o que eu citei, o Rockets, ele teve um time que era todo baixo, sabe? A maioria, se não todos os jogadores em quadra sempre tinham menos de 2 metros. E então é bem interessante ver essas questões. Sim. Quer falar mais alguma coisa? Caralho. Nossa, do caralho. Depois bota isso, deixa isso no negócio. Não, porque... Caralho, os dois falando ao mesmo tempo é pica. Vou falar mais alguma coisa. Então eu acho que podemos deixar esse episódio como feito. Espero que todos tenham gostado aí do episódio. Mas então, você esteve escutando o podcast Sexta de 3. Eu sou o Solano Nunes. Valeu, Bernardo, por participar. Valeu. E então, valeu aí você que assistiu. Então,